Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na quarta e última parte do livro que aborda o processo executivo. Já analisamos diversos procedimentos, estamos agora vendo o procedimento executivo para satisfação da obrigação de pagar quantia. Nesse procedimento, como ele é muito extenso, nós já analisamos também diversos itens, diversos atos, diversas fases desse procedimento. Estamos na fase satisfativa, tratando das alienações. Estamos na modalidade da alienação por leilão judicial e vamos tratar, no vídeo de hoje, do leilão presencial, que está destacado nesse momento na tela para os senhores. Atos preparatórios da arrematação. A alienação por leilão judicial é antecedida dos seguintes atos. Então, antes de se realizar a alienação propriamente dita por meio de um representante do Estado, por meio do leiloeiro, nós veremos quais são os atos necessários. O primeiro deles é a avaliação. Depois, a publicação de editais. A medida da publicação dos editais destina-se a conferir publicidade à asta pública, para que o maior número possível de interessados compareça e seja obtida a melhor oferta de pagamento, o que interessa ao devedor, pois evita que outros bens seus, do seu patrimônio, precisem ser penhorados. Interessa também ao credor, que logra mais rapidamente satisfazer o seu direito, e, em consequência, interessa também ao próprio Estado, o interesse da própria jurisdição. Por isso, sua falta gera nulidade absoluta da arrematação. Aplicar-se-á à hipótese o artigo 903, parágrafo 1º, inciso 1º do CPC. O conteúdo do edital é legalmente fixado tendo em mira a finalidade de ampla divulgação da asta. Conterá descrição detalhada, o valor e a localização do bem, o dia, o lugar e a hora em que se realizará a asta, a menção à existência de ônus, recurso ou causa pendente sobre o bem e designação do dia e hora de eventual segunda asta. Nesse sentido, o artigo 886 do CPC. Interessa ao credor a conferência do teor do edital, para evitar defeitos que possam gerar a nulidade da asta. Nos termos do artigo 887, a publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 dias antes da data marcada para o leilão, com vistas a conferir ampla divulgação sobre a alienação. Deve o edital ser publicado na rede mundial de computadores em sítio designado pelo juízo da execução e conter a descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada, descrição ilustrada dos bens, informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou presencial. Caso não seja possível a publicação na rede mundial de computadores ou considerando o juiz em atenção às condições da sede do juízo,
que esse modo de divulgação é insuficiente ou inadequado, o edital será fixado em um local de costume e publicado, em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local. No sistema processual revogado, o Código de 1973, dispensava-se a publicação de edital para a asta de bens que valham menos do que 60 salários mínimos. Era o artigo 686, no seu parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 1973. Essa norma não foi reproduzida no novo CPC, sendo certo que este dá preferência à publicação do edital por via eletrônica, artigo 887, parágrafos 1º ao 4º. Não se realizando, por qualquer justo motivo, a asta pública, o juiz determinará a publicação do anúncio da transferência pela imprensa local e no órgão oficial, artigo 888, com as despesas da nova publicação correndo por conta do escrivão, serventuário ou leiloeiro que culposamente dê causa à transferência da data. Sobrevindo a noite sem que se encerre a asta, independerá de novo o edital o seu prosseguimento no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, nesse teor, o artigo 900. As despesas com publicação de editais serão antecipadas pelo exequente, que delas se ressarcirá junto ao executado como custas da sucumbência. O terceiro ato que antecede é a cientificação ou intimações. O termo cientificação, constante do caput do artigo 889, deve ser lido como sinônimo de intimação, porquanto a comunicação dos atos processuais, quando não realizada por meio de citação, faz-se pela intimação, artigo 269, a qual, por força do artigo 270, deve ser feita sempre que possível por meio eletrônico. Destaque-se, ainda, que não basta ter havido a prévia intimação da execução em razão da penhora, prevista no artigo 799. Faz-se necessária outra intimação, a chamada cientificação pelo Código, previamente à realização da asta pública. A falta desta intimação pode conduzir à ineficácia da alienação perante o terceiro, que não foi intimado, artigo 804, ou mesmo à invalidade do ato, como se vê do artigo 903, parágrafo 1º, inciso 1º. Assim, deverão ser cientificados ou intimados da asta pública com pelo menos 5 dias de antecedência as seguintes pessoas: o executado, via de regra por meio de seu advogado, ou, caso não tendo, por qualquer meio idôneo. Também deverão ser cientificados o coproprietário do bem indivisível do qual tenha sido penhorada a fração ideal. Outro sujeito a ser cientificado é o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando o bem penhorado é agravado com tais direitos. Quarta pessoa a ser cientificada é o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais. Quinto sujeito a ser cientificado, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando o bem penhorado tiver tais gravames. Sexto sujeito a ser cientificado, o promissário comprador, quando a penhora recair sobre bem objeto de promessa de compra e venda registrada. Sétimo sujeito a ser intimado ou cientificado, o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada. E, por fim, oitavo sujeito a ser intimado da realização da asta é a União, o Estado e o município, no caso de alienação de bem tombado. Por fim, o parágrafo único, em norma direcionada tão somente ao executado, prevê que, sendo o mesmo revel e sem advogado constituído nos autos, desde que não haja seu endereço atual nos autos, ou não tenha sido encontrado no endereço constante do processo,
a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Então, dando continuidade, vamos tratar agora da legitimidade para arrematar. É admitido a apresentar proposta em asta pública todo aquele que estiver na livre administração de seus bens, artigo 890, caput. Excluem-se, no entanto, como se vê lá dos incisos 1º a 6º desse artigo 890, os tutores, os curadores, os testamenteiros, os administradores ou os liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e à sua responsabilidade, também os mandatários quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados, o juiz, o membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, assim como o escrivão, o chefe de secretaria e os demais servidores e auxiliares da Justiça em relação aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou aqui se estender a sua autoridade. Também os servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração, direta ou indireta, assim como os leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados, por fim, os advogados de qualquer das partes. Também está impedido de participar do procedimento licitatório de arrematação a pessoa que, em asta anterior, apresentou proposta, saiu vencedora, ou seja, obteve a condição de arrematante, mas não efetivou o pagamento do preço. É o que se denomina de arrematante remisso, como se vê do artigo 897. O mesmo preceito estende a sanção ao fiador desse arrematante, se também se não honrar o compromisso de pagar o preço ofertado. O exequente detém igualmente legitimidade para arrematar, parágrafo 1º do artigo 892. Sendo sua proposta vencedora, estará dispensado de exigir o preço, ou seja, proceder a efetivo pagamento, pois poderá compensar seu crédito com o valor devido pela arrematação. Mas, se o valor dos bens exceder o seu crédito, depositará, dentro de 3 dias, a diferença, sob pena de ser tornada sem efeito a arrematação, caso em que os bens serão levados à praça ou leilão à custa do exequente. Parágrafo 1º também do artigo 892. A jurisprudência tem entendido que, se outros credores com penhora sobre o mesmo bem também pretenderem arrematá-lo, não haverá dispensa de exibição do preço, para que não se frustre eventual direito de preferência dos outros. Ficou superada a tese de que, como o dispositivo ora citado refere-se a, aspas, valor dos bens e não do lanço, o exequente estaria obrigado a arrematar no mínimo pelo valor da avaliação, mesmo em segunda praça ou leilão. A jurisprudência afirmou-se no sentido de que o exequente submete-se exatamente ao mesmo regime dos outros licitantes, também podendo arrematar por preço inferior ao da avaliação na segunda asta, nos limites fixados pelo juízo. Bom, vamos ficando por aqui, meus amigos. Vamos tratar separadamente no próximo vídeo das condições objetivas do procedimento, do rito da arrematação do bem em leilão judicial. Tá certo? Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.